paz do Senhor, mais uma reflexão bíblica e eu quero lhe convidar, abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 50. Vamos ler do versículo 14 ao 21, assim diz a palavra do Senhor. José anima a seus irmãos. Depois, tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo, então, os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois, vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aleluia. Boa palavra. Eu também acho. A Escritura fala de José e é bem interessante porque José, o filho, pelo menos no tempo em que foi vendido, o mais novo, não é? Depois teve também Benjamim. Mas o José, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. É uma história muito conhecida, não só pelos evangélicos, mas também pessoas que apreciam os amigos do evangelho. E como tem já atentado, observado sobre José, ou Yosef, né? Então, José, ele tendo sido vendido pelos seus irmãos, foi parar lá no Egito, precisamente na casa de Potifar, um oficial de Faraó. E ali a história de José, a trajetória da vida de José, depois de ter sido vendido, José, ele foi mordomo da casa de Potifar e caluniado e depois encarcerado, e tudo isso que José passou tinha um propósito de Deus em tudo isso. Apesar de que às vezes nós, quando vamos lendo, por conhecer a história, sabemos já o desfecho dela. Mas se não atentarmos para o desfecho da história e sim vivendo cada momento, nós vamos assim conferindo e lá no coração dizendo: mas por que está acontecendo tudo isso? Porque o começo de uma história geralmente é constrangedor. Bom é o fim da história, como diz a Escritura, que o fim das coisas melhor que é o começo delas, porque todo começo tem as suas dificuldades, os seus atrapalhos, enfim, as barreiras que se levantam. E não foi diferente com José. José é aquele jovem sonhador, José aquele que foi invejado, tendo ele a túnica de várias cores que foi dada pelo seu pai, mostrando que gostava, o seu pai gostava de José, e gerou aquele ciúme, não é, dos irmãos. E certo é que José, em tudo isso que aconteceu, José, ele não ficou uma pessoa frustrada, onde, numa oportunidade, já citamos que ele teria tudo para ser um jovem frustrado, um homem com consequências, vamos dizer assim, que nos dias de hoje falam assim, e foi bulinado, enfim. Então, José, ele teria tudo para ser uma pessoa vingativa, mas não foi nada disso que aconteceu. Nós vemos José, um homem totalmente equilibrado. Equilibrado, vale ressaltar, em todos os sentidos e aspectos. Porque às vezes nós vemos uma pessoa, ela é equilibrada num aspecto, em outro não. Ela é equilibrada
quando se reporta a ser um mantenedor, ser uma pessoa, um provedor, não é melhor dizendo, ele é o provedor. Então, aquela pessoa, olha, fulano é trabalhador, nada falta, ele é íntegro, cumpre tudo, mas às vezes não é um bom esposo, ou às vezes não tem amigos, é aquela pessoa certa, entre aspas, não é? Ninguém vê defeito, mas é uma pessoa que quem convive de perto assim tem uma certa aversão, olha, mas não brinca, assim, não tem o lazer, nada é aquilo, a linha dura, então fica difícil. Mas José, nós vemos que em todos os sentidos, em todos os aspectos, José era uma pessoa equilibrada. Ele chega na casa de Potifar, então a casa de Potifar começa a prosperar. Sabendo que o texto diz, a escritura diz que e Deus era com José. Quando Deus é com uma pessoa, então tem equilíbrio. E estava ali José equilibrado. Aí José é caluniado pela mulher de Faraó, ou melhor, perdão, pela mulher de Potifar, ele é caluniado, e quando ele chega lá no cárcere, ele já não fica numa situação incômoda, ele já estava numa posição de destaque, mesmo estando lá no cárcere. Interessante, não é? Porque Deus era com José. E o equilíbrio se via em José, que, mais uma vez, tinha tudo para não ser equilibrado. Por conta de tudo que estava acontecendo, que aconteceu e que estava acontecendo, porque como se é regido pelo passado, o homem ele é tendencioso a deixar o seu passado, ele está interferindo sempre no seu presente. A prova disso é que as pessoas sempre estão dizendo, mas não tem muito tempo eu estava praticando isso, fazendo isso, porque era assim. Quer dizer, o passado sempre trazendo. E José, ele dá uma lição em quem vive do passado. José é professor. Imagine o que José traz. É tanto que quando José ele teve a ascensão e foi governador do Egito, depois de sair do cárcere, ele saiu da prisão para, vamos dizer assim, reinar. Não é para governar, na verdade governar, mas é como um reino, porque Faraó ele só fazia o que José determinava. Então, era tudo dito por José. José falava, era lei, era uma determinação. E certo é que José, ele, quando sai da prisão para governar, governa, ele casa, e quando ele casa, ele tem 2 filhos, né? Ele tem o primeiro, que é o Manassés. Esse nome Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. E ele tem o segundo, é Efraim. É Deus me fez crescer ou prosperar. Então, por que Deus me fez esquecer? Não é tão difícil entender isso. Quando José, ele coloca o nome, ele está colocando na sua descendência tudo que estava acontecendo na sua vida, para ficar bem claro. Deus me fez esquecer, depois Deus me fez prosperar. Ele está dizendo que você só consegue prosperar se esquecer todos os males que fizeram a você. Não tem como você prosperar, crescer, se você viver do passado constantemente. Mas fizeram isso. Mas fizeram isso. Todas as vezes que você ficar lembrando do passado, você vai retroceder ou vai diminuir a marcha para o seu futuro. Isso é simples, isso não é complicado não. Aí está lá, e José, ele coloca Manassés, depois ele coloca Efraim, e verdadeiramente Deus, ele fez José prosperar, foi de forma tremenda. É tanto que, financeiramente, assim, o Egito foi o país rico da época, não é? E as terras que ele conseguiu comprar, enfim, tudo que estava à vista era do Egito. Tudo por conta de José. E o povo também, que é o povo de Deus, né, a descendência, também foi beneficiada por conta de José. Jacó, que é Israel, ele também, e todos os filhos que eram as tribos, então estavam ali. Rúben, Simeão,
Levi, não é que era do sacerdócio, mas também Levi, estava lá Zebulon, Issacar, Judá, não é? Judá, Gade, Azé, o próprio José lá, e o Benjamim também, que depois ele chama Benjamim para estar lá, uma bênção, uma bênção. Isso Deus fazendo José prosperar, isso Deus mostrando que era com José. Aí o que acontece? Nós vamos ver a partida de Jacó, Deus guarda Jacó, Jacó abençoou os filhos de José, é tanto que ele tinha dito assim, os teus filhos serão meus filhos, e ele, aquela bênção com as mãos trocadas, não é? Ele abençoou o menor, depois o maior, e José ainda foi questionar com ele, não é assim? Ele disse, mas é assim mesmo. E eles também foram tribos, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Então, estavam todos ali no Egito, as tribos de Israel, todas no Egito. Enquanto José estava vivo, eles estavam bem. Eu até fiz um comentário com o nosso irmão Jefferson, naquela zona de conforto, não é? Sim, sem dúvida, zona de conforto, estavam bem. Mas aí quando José morre, aí começa aquela nova dinastia de Faraó, que já não conhecia mais José, ou não atentou para os feitos de José, o que José conseguiu para todo o Egito, porque o Egito também foi, eu não digo também, eu vou dizer assim, primeiro eles, o povo de Deus assim, foi beneficiado por estar lá, não é? Os filhos de Jacó. Mas o Egito, principalmente, o Egito não pereceu por conta de Deus, primeiramente, através de José. Porque o próprio Egito iria perecer. E Jacó, que é Israel, também. E todos que estavam ali na circunvizinhança, todos iriam perecer. Mas Deus era com José, e foi através de José que Deus deu assim esse grande livramento. Aí então veio essa palavra, Deus revela o que há de acontecer. Porque antes de José morrer, aí José tem esse cuidado. Observe bem, é uma história muito bonita. Na verdade, José é uma tipologia de Cristo, não é? Então, nós vamos vendo todo o curso da história. Eu gosto até de comentar também, quando José está lá na prisão, que ele, por ter passado por situações incômodas e vendo aqueles eunucos de Faraó que tiveram sonhos, não é? Cada um sonhou, e José, ele teria tudo para estar frustrado, assim, uma pessoa recalcada, uma pessoa com mágoas do que aconteceu em sua vida. Então, José, era para ele ter uma certa repugnância, assim, quando alguém chegasse a falar sonhos, aí José, não. Mas quando eles sonharam, José disse, me conta os sonhos. Aí um contou o sonho, o outro contou o sonho. Isso é uma prova de que uma pessoa, quando Deus tem negócio, e essa pessoa também tem essa convicção, ela não fica frustrada com nada. Você não pode ficar frustrado com nada do que aconteceu na sua vida. E essa é a reflexão que leva o seu coração da parte de Deus, que trago e transmito, é para não ter nenhuma sequelas assim daquilo que aconteceu. Porque Deus revela o que há de acontecer. Veja, Deus revela o que há de acontecer. E como Deus estava revelando o que... É muito simples. José, ele teve esse cuidado. José disse assim para os seus irmãos que iriam transmitir para seus filhos, e é certo que toda a descendência iria acatar aquilo que havia sido determinado pelos patriarcas. Porque quando a gente fala assim, Rúben, que era o primogênito, então, a tribo de Rúben. Aí quando a gente fala Simeão, a tribo de Simeão. Quando a gente fala Levi, aí diz assim, o sacerdócio levítico, que é de Arão, que vem de Moisés, que era também, não é? Mas o sacerdócio de Arão. Então, todo o sacerdócio levítico era da tribo, era de Levi. Aí a gente vê Levi, a gente vê Judá do mestre de Cristo, não é? Yehudá. Então, a gente vê Judá, a gente vê Zebulon, a gente vê Issacar. Então, Gade, Azé, Dan, Naftali, a gente vê também os filhos de José,
que quando Jacó abençoou e dizendo que eles seriam seus filhos, então eles também passaram a ser tribos, que não tem a tribo de Manassés e não tem a tribo de Efraim. É bênção, bênção mesmo, bênção. Aí a gente conta que não conta com a tribo de José, não é? Porque José foi governador, nem conta de Levi, mas pode contar que tem 12 tribos. E quando José fala sobre os seus ossos, porque ele sabia que iria morrer, iria ser recolhido, como o seu pai Jacó também, aí ele tinha dito assim, que quando ele morresse, é no capítulo 50, é versículo 25. Eu vou ler. Do livro do Gênesis. Ele diz: e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Veja aqui, Deus revela o que há de acontecer. Ele estava dizendo, certamente que o Senhor vos visitará. E foi o que aconteceu. Porque nós vemos da tribo de Levi, dos levitas, não é? Dos levitas, daqueles que foram separados para o sacerdócio, nós vamos ver que Moisés não foi o legislador, e Moisés, foi Deus quem levantou Moisés para, com a mão forte, tirar o povo do Egito. E diz a Escritura de forma clara, quando Deus, ele fez todo aquele processo que conhecemos de Moisés vir naquele cesto, não é? No rio, e foi tirado, e criado, e instruído. Aí então Moisés vai crescendo, e crescendo Moisés, aí Deus depois tem um encontro, depois de Moisés matar um egípcio, que ele foge, aí Deus tem um encontro com ele no meio daquela sarça, porque a sarça ardia, mas não consumia. Aí Deus vai e fala com Moisés, ele diz: Moisés, tira os sapatos dos teus pés, porque a terra em que tu estás pisando é terra santa. Veja que tem todo um processo da morte do egípcio, de Moisés ter fugido, de agora Deus se apresentar a Moisés no meio de uma sarça. E Deus está trabalhando em meio a toda essa situação. As gerações que vão passando, o povo de Deus já estava escravizado no Egito. Já não estava mais com aquele aparato que tinha quando, por ocasião, José vivia. Porque José em vida, o povo tinha a proteção, tinha o cuidado, mas agora José já não estava mais vivo. Então, as gerações que foram surgindo dentro lá do Egito, porque foram 40 anos ali de dificuldade, na medida que foi passando, na medida que vai passando, 40 anos da vida de Moisés ali em dificuldade. Eu vou citar assim, os 40 anos de José, não de todo o tempo lá do Egito, mas os 40 anos de José. Até José crescer 40 anos, porque tem 3 etapas de 40, não é, na vida de Moisés. Ele foi recolhido com 120 anos, então 40 anos lá, depois 40 anos lá junto com o seu sogro, e depois os 40 anos no deserto, peregrino, é quando Deus guarda Moisés. Então, 3 etapas de 40. Mas vamos precisar nesses 40 anos de Moisés. Desde o nascimento até Moisés chegar 40 anos. O povo vivia. Porque em 40 anos nasce, em 40 anos cresce. Mas o povo vivia. Imagine o povo que já estava sofrendo pelos exatores, sofrendo com aqueles algozes. Então, durante todo esse tempo, porque Deus levantou Moisés, levantou Moisés, já preparando, porque Deus ele vai revelando o que há de acontecer, já preparando para esse homem, Moisés, tirar o povo do Egito. Deus, através de Moisés, não é? Deus iria usar Moisés. E como usou? Ainda que tendo uma certa
oposição, vamos dizer, oposição não, a melhor colocação é resistência por parte de Moisés. Lembra, Moisés disse, mas Senhor, eu sou um homem pesado de língua, fala com Arão, meu irmão. Ele ainda foi resistir, aí Deus, muito bem, Moisés, Arão será por boca, mas tu serás por Deus. Por quê? Por quê? Porque Deus, ele vai revelando o que há de acontecer. Deus sabia que Arão iria se corromper junto com o povo, ou melhor, Arão iria ceder à pressão do povo. Moisés não, Moisés, apesar de ser o homem mais manso da terra, mas Moisés era sisudo. Porque mansidão é um algo, e ser sisudo é outro. Porque ser sisudo não é ser violento. Não, isso aí é uma interpretação errônea. O homem pode ser manso e ele ser sisudo. Sim, por que não? O homem pode ser também um homem valente, entre aspas, assim, mas ser um homem numa situação de adversidade, ele afrouxar as mãos. Então, cada caso é um caso. Moisés era um homem manso, mas ele era sisudo, ele não se dobrava, ele não, por conta de pressão, mas o povo está pressionando, ele ia lá buscar o Senhor. E a gente vê, não uma nem duas vezes, inúmeras vezes, nós estamos sempre vendo. Quando se busca o Senhor, se tem resposta. E Deus revela o que há de acontecer. E assim como ele tinha dito lá através de José, porque José, nessa expressão do capítulo 50 e versículo 25 do Gênesis, José já estava ali mostrando o que Deus iria fazer com o povo. Quando ele diz que o Senhor vai visitar, e diz, não deixe meus ossos aqui. Ele já tinha isso. Eu entendo que Deus, revelando já através de José para todo o povo. Olha, o Senhor vai visitar. Agora, ele não sabia o tempo da visitação, mas que Deus iria visitar, iria, sem dúvida, como assim o fez. Aí o Senhor, quando ele faz essa revelação, e o próprio José, ele transmite para o povo, veja que passam os anos, aí já com Moisés, aí é quando Deus usa, aí vem aquelas pragas do Egito, muito conhecidas, as 10 pragas, aí na última, morte dos primogênitos, aí é quando o faraó, ele resolve liberar o povo. Aí Deus tira o povo com mão forte. E como o povo de Deus é criterioso no aspecto de promessa, no aspecto de votos, enfim, aí a gente vê que os ossos de José, como ele tinha dito, então não ficaram lá. Foram levados para se cumprir, para se saber que Deus revela o que há de acontecer. Porque não te preocupa assim com o futuro, não. Mas eu tenho que correr. Deus revela o que há de acontecer. E sabe onde você tem essa revelação? Quando você busca o Senhor. Quando a Escritura diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí então você, quando lança a sua ansiedade nos pés do Senhor, Ele cuida de você e Ele revela o que há de acontecer. Quando Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Ele diz, não temais, sou eu que falo contigo. Lembra quando Ele falou para aquela mulher samaritana? O Messias há de vir, quando Ele vier nos esclarecerá tudo. Eu sou, eu que falo contigo. Então, é Ele o que revela, é Ele o que mostra, é Ele o que faz, é Ele o que se compadece, é Ele o que vai te mostrar tudo aquilo que você precisa ver, vai te dizer tudo aquilo que você precisa saber. Então, aquieta o teu coração, confia tão somente e começa a trabalhar hoje para vislumbrar esse futuro que Deus já tem revelado que será de bênçãos. Será de bênçãos para a tua vida
e para a vida dos teus. Porque quando Deus abençoa, Ele abençoa aquela pessoa e todos os seus também são abençoados. Todos os que estão ao redor, eles são abençoados. Por uma pessoa, Deus dá livramento a toda a família. Por uma pessoa, Deus faz prosperar toda a família ou ser beneficiada por aquela pessoa. É só olhar para José. Todo o povo, a família de José, os patriarcas, as tribos, porque era o início, né? Mas as tribos. Porque quando Jacó abençoou em tribos. Então, todos foram abençoados por conta de José. E eu vou lhe convidar para nós fazermos uma oração, porque eu creio nas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, porque Ele revela o que há de acontecer. Você crê que Ele revela o que há de acontecer? Então ore comigo e nessa oração para você que ainda não é evangélico, você pode se entregar. E para você que é evangélico, você vai passar a crer mais e mais. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez na Tua presença invocamos o Teu santo nome, sendo gratos ao Deus eterno pelos Teus feitos, pelas Tuas infinitas misericórdias, Senhor, porque verdadeiramente és o Deus dos patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que promete e cumpre promessas e o Deus que transforma vidas e o Deus que revela o que há de acontecer. Assim nós queremos Te agradecer, Senhor, pelos Teus feitos, por esta breve reflexão, e eu peço que a palavra fique impregnada nos corações, ó Eterno, de forma que o Teu nome mais uma vez seja glorificado. Ajuda, Senhor, a este e a esta que ainda não fez a sua decisão, e a este e a esta que são Teus servos, Senhor. Abençoe as famílias, abençoe os seus, tanto os de perto como os de longe, Senhor da glória. A todos os que eles amam, porque tem aqueles que são chegados, Senhor, ainda que não seja de sangue, mas são chegados e quando são irmãos em Cristo, são pelo sangue. Assim rogamos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e que Ele conceda o desejo do teu coração, como está escrito no Salmo 37, verso 4. E não esquece que Deus revela o que há de acontecer.